Eu passo a palavra agora ao advogado do réu colaborador, Dr. César Bittencourt, ou Dr. Jair Alves Pereira. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos. Se o ex-presidente Bolsonaro pode informar, ministro, se ele sabe como é que o Mauro Cid foi designado para ser seu ajudante de ordens? Qual o critério que levou o Mauro Cid a ser seu ajudante de ordens? Por favor. Eu pediria só que o réu colaborador sentasse ao lado do advogado, por favor. Sim, mesmo assim. Vamos lá. Não só advogado, por favor. Não só o presidente, como o vice-presidente tem direito a 4 ajudantes de ordem. Eu sei que o ajudante de ordem do general Mourão, ele que escolheu. Eu, quando cheguei na presidência, os comandantes militares enviaram para servir comigo o total de 4 ajudantes de ordem. 2 do Exército, 1 da Marinha e 1 da Aeronáutica. E eu não questionei e aceitei. E, no meu entender, foi um bom relacionamento, um bom assessoramento que eu tive por parte desses 4 ao longo dos 4 anos. Mais alguma coisa, doutor? Então, a indicação não é política, então, ministro, é isso que o ex-presidente falou? Da minha parte, não foi política, foi escolhida pelos próprios respectivos chefes militares deles. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora, o doutor Celso Vilardi, doutor Amador, por favor. Boa tarde, não. Boa tarde. Ixi. Alô? Agora sim. Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de um plano que envolvesse morte de autoridades? Não. Nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até tivesse proposto, seria, no meu entender, rechaçado, tomaria as providências de imediato. O ministro relator já perguntou, se me permite, que ele dê uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então, eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar, de novo. Eu queria saber se, efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa comemoração na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele, e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia simplesmente, nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, doutor Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse, em maiores detalhes, a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada. Conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa
para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ela, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que, geralmente, uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e, depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que, depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa, a conversar com os militares, o senhor teve ciência, antecipadamente, que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Meu colega tem... Por favor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todos. Eu tenho apenas 2 questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia, se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, a coisa mais simples. No Diário Oficial, no dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitada, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na condição. Muito bem. Uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente, o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, e mais do que isso, foi condenado criminalmente, não é isso? Foi condenado criminalmente. Ok, só isso, senhor ministro. Encerrado. Agradeço aos doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência. Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, excelência. Doutor Andreu Fernandes Farias. Doutor Rodrigo Dalacqua. Sim, excelência. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o João Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia
3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então, eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa imprensa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dallaco. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos